Bem, pessoal, continuando nossos estudos, agora a gente vai ver uma das características do fluido, que é a condição de não escorregamento. Quando a gente pensa em não escorregar, é não escorregar mesmo, é ficar fixo. Como você prefere não escorregar? Quando você pisa numa cerâmica, por exemplo, você pode escorregar. A condição de não escorregamento é quando você põe o seu pé no piso, numa cerâmica, é, o seu pé não escorregue. E é mais ou menos isso que a gente vai discutir com o que acontece com um fluido. Só que um fluido também ele não escorrega quando ele toca uma outra superfície. Vejam essa figura aqui, que nós temos um perfil. Ó, este daqui é o perfil que nós temos desse esse perfil de bordo arredondado, ele tem um perfil arredondado, e aqui onde a gente tem as linhas, essas linhas de corrente dos fluidos. Então esse aqui é um instante quando ele toca o bordo desse perfil aqui, e à medida que ele vai progredindo, ele vai distorcendo. Isso significa o quê? Que quando ele chega aqui, ele tem a tendência de não escorregar. E o que seria esse não escorregamento? O que seria esse escorregamento? Ele não desliza sobre a superfície. Como nós vimos anteriormente naquele exemplo de duas placas, entre uma placa de borracha entre duas placas, e nós prestamos atenção e vimos que no ponto de contato não tem deslizamento, não tem escorregamento. E nesse caso, isso acontece também com o fluido. Esse fluido não escorrega quando ele encosta aqui. A velocidade das primeiras moléculas que está em contato com essa superfície de bordo arredondado, a velocidade dele é zero. E à medida que ele vai subindo, ele mantém a velocidade que ele tinha, a velocidade inicial. E aqui fica a curva que ele tem no o tempo que ele permanece em contato. Você percebe que essa curva, essa linha de corrente do fluido aqui, ó, ela está com uma velocidade menor próximo ao bordo e uma velocidade maior, um pouco mais longe da borda desse perfil. E assim ela vai aumentando essa retenção, porque ela está em contato, até ela se deslocar. Nesse caso aqui, ela não está encostando mais no bordo, mas ela tem uma velocidade menor. Aqui, ó, a velocidade desse fluido que nós fotografamos, que foi fotografado, ela está com uma velocidade menor aqui, e aqui ela está com uma velocidade maior. Então, nessa linha aqui ela tem uma velocidade, e aqui ela vai ter uma velocidade menor. Então, conseguiu-se fotografar. Esse perfil da velocidade é condição de não escorregamento. À medida que o fluido escoa sobre o bordo de ataque dessa curva arredondada, então ela não tem. Olhando essa outra figura aqui, você talvez consiga entender o que eu estou dizendo. Imagina que essa placa aqui, eu tenho uma placa e um escoamento, uma velocidade uniforme de um determinado fluido, que ela tem uma velocidade v. À medida que ela encontra essa placa, a velocidade desse fluido em contato com a placa, a primeira molécula dele, ele tem a velocidade da placa, a velocidade é zero. E a segunda molécula, ela é arrastada e tem uma velocidade um pouquinho maior. E assim sucessivamente, até que ela atinge a mesma velocidade que o fluido tem. Então, esse cantinho aqui, a velocidade que o fluido passa sobre essa placa, ela tem uma velocidade menor. E é exatamente isso que a gente vê nessa foto.
nessa foto, que é uma foto da realidade, o que é que acontece mesmo. E aqui eu tenho a velocidade zero, e aqui eu tenho aqui para cima eu tenho a velocidade que o fluido tem. O fluido, movendo-se em uma superfície estacionária, atinge a velocidade zero total na superfície devido à condição de não escorregamento. Isso significa que ele está aqui, ele não escorrega. É por essa condição que nós entendemos o fluido. Agora a gente vai tentar classificar os escoamentos. Tem várias maneiras de a gente enxergar o escoamento de um fluido. Anteriormente, definimos a mecânica dos fluidos como a ciência que trata dos componentes dos fluidos em repouso ou em movimento e a interação dos fluidos com os sólidos e outros fluidos em suas fronteiras. A grande variedade de problemas de escoamento de fluidos encontrados na prática e, em geral, é conveniente classificá-los com base em algumas das características comuns para esse estudo. Há muitas maneiras de classificar os problemas de escoamento de fluidos. E a seguir, a gente vai apresentar algumas dessas categorias, as mais gerais. Mas antes eu queria mostrar essa fotografia aqui para vocês, que eu tenho uma superfície arredondada, essa superfície aqui é arredondada, e o que eu tenho aqui? Eu tenho um fluido passando aqui. E ele vai encostando nessa superfície arredondada até o momento que esse daqui ele sofre um deslocamento. Ele escoa sobre a superfície das curvas. Então ele está aqui e aqui ele tem uma separação. Um ponto de separação entre a superfície e o fluido. E aqui tem algumas características principais do fluido. Aqui eu tenho uma característica, aqui eu tenho outras características. Então a gente pode prestar bastante atenção e perceber que ao longo das explicações vocês vão começar a entender algumas dessas características, dessas classificações. Uma das principais características da classificação desse escoamento são as regiões de escoamento viscoso e escoamento não viscoso. O que eu tenho nesse escoamento viscoso? Quando duas camadas de fluido se movem com relação à outra, desenvolve-se uma força de atrito entre elas, e a camada mais lenta tenta reduzir a velocidade da camada mais rápida. Tal resistência interna ao escoamento é classificada pela propriedade da viscosidade do fluido, uma medida de aderência interna do fluido. Ou seja, que característica é essa viscosidade? A viscosidade existe, como a gente viu anteriormente, forças entre as moléculas. Aí essas forças, mesmo num fluido, ela tem diferentes forças entre essas moléculas. Por exemplo, eu tenho um fluido que é gás, um fluido que é líquido e um fluido ainda que é um pouco mais viscoso. Todos eles têm uma viscosidade, todos eles têm uma certa viscosidade. O gás ele tem uma viscosidade menor. O líquido existe uma viscosidade um pouquinho maior. E um outro elemento mais viscoso, como por exemplo maionese, graxa, óleos, eles têm uma viscosidade um pouco maior. O que seria essa viscosidade? É a interação entre as moléculas. Essa força de interação entre as moléculas dá essa viscosidade. E essa viscosidade é dependente muito da temperatura, porque muitas vezes, por exemplo, quando você aquece um óleo, ele tem uma certa viscosidade quando ele está frio e ele tem uma viscosidade quando está quente, porque ele é dependente das questões de temperatura. E um fluido, a viscosidade num fluido tipo gás, ele tem uma viscosidade muito, muito mais baixa.
Ele tem os contatos entre as moléculas são muito mais sutis. Já num líquido ele tem uma força de interação intermediária. Então, o escoamento de uma correnteza de fluxo original uniforme sobre uma placa plana e as regiões de escoamento viscosos próximo à placa de ambos os lados, o escoamento não viscoso. Então, a gente tem aqui um exemplo desse escoamento. Mas eu gostaria que vocês entendessem o que seria essa viscosidade, o que é a viscosidade desse coisa. Então, é a força de interação entre essas moléculas que vai definir o quanto viscoso ou quanto não viscoso é esse fluido. E existe existe como medir essa viscosidade, que mais para frente eu vou mostrar para vocês. Agora nós vamos ver esses vários tipos de escoamento, como a gente está vendo vários escoamentos. E o que nós vamos falar agora? Escoamento interno versus escoamento externo. Tem duas condições. Esse daqui é um exemplo de um escoamento externo. Aqui eu tenho uma bolinha de tênis e aqui eu tenho um fluxo de um fluido que foi feito para a fotografia, poderia ser ar, por exemplo, onde o fluido escoa externamente à nossa bola de tênis. E o escoamento dos fluidos ele é classificado como interno ou externo dependendo do fato de o fluido ser forçado a escoar em um canal confinado ou sobre uma superfície. No caso aqui a gente tem uma superfície, ele seria um escoamento externo. Esse escoamento sem limitação de um fluido sobre uma superfície, tal como uma placa, um arame ou um cano, ou mesmo a bola, é considerado um escoamento externo. O escoamento num tubo ou duto é um escoamento interno. Se o fluido estiver literalmente limitado por superfície sólida, o escoamento, como a água num cano, por exemplo, é um escoamento interno. E o escoamento de ar sobre uma bola, por exemplo, sobre um tubo, é considerado um escoamento externo. Nesse caso aqui, escoamento externo sobre uma bola de tênis na região estreita, turbulenta e ajusante da bola. Aqui eu tenho uma região turbulenta que a gente vai discutir daqui a pouco. Rapidamente nós vamos discutir. Então aqui eu formo uma região turbulenta. Depois a gente vê como que a gente consegue enxergar ter essas informações. Outra coisa que nós podemos pensar é o escoamento compressível versus escoamento incompressível. A maioria dos líquidos, eles são considerados escoamentos incompressíveis. Eu vou ler isso daqui para você. Ó. Um escoamento é classificado como compressível ou incompressível dependendo do nível de variação da densidade durante um escoamento. A incompressibilidade é uma aproximação e um escoamento é dito incompressível se a densidade permanecerá aproximadamente constante em todos os lugares. Portanto, o volume de cada porção do fluido permanece inalterado durante o decorrer do movimento enquanto o escoamento do fluido for incompressível. As densidades dos líquidos são essencialmente constantes e, desse modo, o escoamento dos líquidos é tipicamente incompressível. Portanto, os líquidos são usualmente
designados como substâncias incompressíveis. Por exemplo, uma pressão de 210 atmosfera atuando sobre água líquida causa mudanças nos valores da densidade da água muito baixa, próximo a 1%. Já nos gases, por outro lado, são altamente compressíveis. A mudança de pressão em 0,1 atmosfera, por exemplo, já atinge o 1% na densidade atmosférica. Uma brincadeira que a gente sempre tem quando criança é quando a gente brinca com uma seringa de água, por exemplo. Se você tem uma seringa, põe água dentro dela, você fecha a entrada dessa seringa e tenta apertar o bulbo da seringa, o que vai acontecer? Basicamente nada, você não vai conseguir ter uma compressibilidade. Já se você tiver ar dentro dessa seringa, você tapa a entrada de ar e pressiona essa seringa, ela vai correr e vai diminuir o volume dessa seringa. Significa que eu tenho uma densidade maior desse fluido porque o volume diminuiu. A gente vai discutir densidade mais à frente também. Então, é uma das características desses fluidos. Outra forma de classificar os fluidos é com relação aos escoamentos, se ele é um escoamento laminar ou se ele é um escoamento turbulento. Aqui eu tenho formas de fotos de escoamento, tanto laminar quanto de turbulento. E aqui eu tenho um de transacional, que seria um transiente. Alguns escoamentos são suaves e ordenados, enquanto outros são caóticos. Ordenados, caóticos. Os movimentos altamente ordenados dos fluidos caracteriza por camadas suaves do fluido e denominado laminar. A palavra laminar origina-se do movimento de partículas adjacentes ao fluido agrupados em lâminas. O escoamento de fluidos de alta viscosidade, ou seja, óleos, graxos e outras coisas mais, como os óleos com baixas velocidades, é tipicamente laminar. Já o movimento altamente desordenado dos fluidos ocorre em velocidades altas e é caracterizado por flutuações da velocidade e é chamado de turbulento. Os escoamentos de fluidos de baixa viscosidade, como o ar em alta velocidade, é tipicamente turbulento. Reynolds foi um cara que estudou essas características de turbulento e laminar. E ele conseguiu desenvolver um número, que também é chamado de número de Reynolds, em função disso. Quanto maior esse número, mais turbulento é o escoamento. Quanto menor esse número, mais laminar é esse número. Então eu tenho uma faixa que indica que ele é laminar, uma faixa que ele é transiente e uma faixa que ele é turbulento. Isso vai depender muito do fluido, porque cada fluido e nas condições que ele está, ele pode ser laminar em função das velocidades que ele tem. Eu consigo manter um fluxo laminar mesmo em gases, dependendo da velocidade. E eu consigo ter ele turbulento, mesmo em óleos em função da velocidade que eu tenho. Então eu sei da densidade e da velocidade que são aplicadas em cada uma desses fluidos. Eu vou conseguir saber se ele é laminar ou turbulento. Outra forma de classificar é em função do escoamento natural, ou se é um escoamento forçado, ou se é um escoamento natural. Por exemplo, essa foto que nós temos aqui é uma foto Killian, onde mostra que
na frente dessa pessoa, é uma mulher com maiô, como está dizendo aqui a foto. A elevação do ar mais leve é mais quente, próximo ao corpo, indica que os seres humanos e animais de sangue quente estão cercados por uma camada térmica ascendente de ar aquecido. Então aqui na frente eu tenho uma forma de um escoamento natural, porque o contato com o calor faz com que o fluido ele tenha uma tendência à ascendência, e nesse outro lado aqui eu tenho uma temperatura mais baixa. O que essa pessoa vai proporcionar? Que aquele é mais frio, ele é menos denso, ele tende a diminuir ele tende a cair, ele tende a ir para baixo nesse escoamento natural. Já um escoamento forçado é um escoamento onde nós forçamos através de um cooler, de um ventilador, empurrando esse fluido. Então ele pode ser de escoamento natural ou escoamento forçado. Normalmente dentro de um tubo ele tem um escoamento forçado. Fora de um tubo ele pode ter escoamento natural e forçado também. Lembra-se dos coolers de computador. Muitas vezes eu tenho a troca térmica, a maioria das vezes, sem o ventilador, mas muitas vezes para que a troca térmica aconteça rapidamente, eu tenho um escoamento forçado. Uma forma que a gente pode encarar a classificação dos escoamentos é escoamento em regime permanente e em regime não permanente. Esse escoamento pode ser também chamado de estacionário ou não estacionário. Aqui, gente, eu tenho duas fotografias para você da mesma cachoeira. É como a gente enxerga esse escoamento. Muitas vezes, se você olhar, essa mesma cachoeira aqui, ó, ela tem um escoamento não estacionário. Ela não está em regime permanente. Ela está tendo velocidades diferentes em cada um dos pontos. E é a mesma cachoeira. Só que eu vejo de forma diferente. Essa daqui eu tirei, essa foto foi instantânea, em um escoamento não estacionário. Então ele não é estacionário. E nessa foto aqui é um escoamento estacionário. Por que eu faço que ele é estacionário? Porque eu tenho tempo de tirar a média das moléculas que correm nessa água, e eu consigo determinar que ela é constante. Então ele é considerado estacionário, ele em regime permanente. Nesse daqui, em regime não permanente. É a forma com que você dá o enfoque no seu escoamento. É a escolha que você vai fazer em função do seu estudo. Muitas vezes é muito mais fácil você trabalhar em regimes permanentes e não em regimes com escoamento não permanentes e não estacionários. O que a gente também pode classificar com relação ao escoamento, se ele é uni, bi ou tridimensionais. Então ele tem uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões. Aqui eu tenho um exemplo de escoamento em duas dimensões. Por quê? Eu tenho a altura, y aqui, e z nesse sentido aqui. E eu tenho as velocidades do meu fluido. Lembrando que aqui ele está entrando nesse fluido com uma determinada velocidade. Se a gente lembrar do fator de escorregamento, esse daqui eu mostro o fator de escorregamento aqui nesse tubo, nesse perfil desse tubo, ó, onde a velocidade próxima ao tubo ela vai diminuindo até ele chegar numa velocidade constante, ó, onde todas as velocidades, aqui eu tenho a velocidade maior, aqui eu tenho a velocidade maior, a velocidade menor, e eu tenho um perfil de velocidade.
o desenvolvimento do perfil de velocidade num tubo circular, esse R e Z, é, portanto, um escoamento bidimensional na região das camadas e torna-se unidimensional a jusante no final da coisa, quando ele permanece sem mudanças de direção no escoamento. V igual a VR. Então, aqui eu tenho ele unidimensional e aqui eu tenho ele bidimensional, até que ele atinja esse ponto aqui. Ele é bidimensional por quê? Porque ele tem velocidades diferentes em cada um desses pontos, mas daqui para frente ele tem, aqui eu tenho a velocidade é constante, aqui a velocidade é constante, aqui todas as velocidades são constantes. Então aqui ele é unidimensional e nessa faixa aqui ele é bidimensional. O escoamento sobre uma antena de automóvel é aproximadamente bidimensional, exceto no próprio topo da base da antena. Ou ele é também o escoamento com simetria axial, que ele pode, aqui sim, ele é tridimensional, porque ele tem R, Z e no entorno desse projétil que nós temos aqui. Vou parar por aqui e depois eu vou falar sobre o controle para vocês.